Bom dia, gente. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema de vida cristã integral e hoje o assunto será trabalho. Falar de trabalho no meio de um feriadão, né, prolongado, né, parece, mas não foi escolhido não, foi de fato providência aí de Deus mesmo para falar hoje. Talvez essa é uma das áreas que mais nós, junto com finanças, talvez é uma das áreas que a gente mais desassocia com a vida que nós levamos de domingo. Então, de domingo você vem, tem um tempo de louvor, adoração, escuta a mensagem, e tudo bacana, tudo em frente, mas quando chega a segunda-feira, quando eu entro lá, ter uma vida cristã autêntica no local do meu trabalho pode ser um desafio. Para alguns, inclusive, pode ser mais que desafio. Pode ser o local onde ele, de fato, não leva uma vida cristã correta e adequada. Leva uma vida cristã, mas você não sabe como é o ambiente de trabalho, né? Lá é uma selvageria. Lá, se não mentir, não vai para frente. Lá, se não fizer as coisas erradas, não funciona. Então, tem que te avisar que talvez você está com uma visão bem equivocada do que é trabalho. Primeiro de tudo, nós somos um servo do Senhor. E depois você é um engenheiro, um médico, um dentista e assim por diante. Então, é por isso que nós precisamos olhar isso com outra perspectiva. O que as Escrituras dizem sobre trabalho? Porque senão a gente vai seguir o modelo que o mundo tem sobre trabalho. E o modelo do mundo sobre trabalho o que é? Ganhar mais, ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter mais status, posição e assim por diante. Mas na sua visão, por que ou para que você trabalha? Quero escutar vocês. Por que ou para que você trabalha? Não vem com respostas teológicas assim, só porque está domingo na aula. Dinheiro? Olha lá. Sustento? O que mais? Mas acho que a outra também não vai, viu? Tudo bem. Vamos ver. Melhorou? É que eu ia pôr um verde e branco aqui, né? O que mais? Realização? O que mais? Trabalho. Para você ter lazer, né? Foi o que falou aí, né? Para ter o lazer. O que mais? O que mais faz? Vamos perguntar, quem trabalha aqui? Ninguém trabalha nessa sala aqui, não sabe? Você não sabe o que vai fazer na terça-feira de manhã? O que você acorda, vai? Por quê? Segurança, moradia, aposentadoria. Por exemplo, aposentadoria. Quem falou aposentadoria? Você é funcionário público ou não? Quem é funcionário público daqui? Ah lá. Funcionário público normalmente, meu cunhado aposentou. Funcionário público ele sabe, ele marca no calendário certinho a data que ele vai aposentar. Tá errado? Ah lá, isso aí, tudo bem. Aposentadoria e o outro falou o quê? Conforto? Conforto já tinha. Não, conforto. Muito bem, a gente tem muitas vezes isso em mente, que é o porquê, o para que você trabalha. Nós vamos passar por algumas verdades bíblicas e ver se alguma dessas coisas fazem sentido. Mas tem um grande problema no trabalho, né? O problema é que está nesse texto aqui de Ezequiel, não só do trabalho, mas de qualquer coisa. Diz assim: esses homens ergueram ídolos em seu coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, quando qualquer israelita erguer ídolos no seu coração, puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Então nós temos muitas vezes um problema sério com o trabalho, tá? O problema é de idolatria. Nós muitas vezes colocamos o nosso trabalho num altar que não é dele. Colocamos no local que ele não deve ocupar. E muitas vezes você pode falar, não, mas eu estou lá só para sustento. Será que é mesmo? Ou será que você está trabalhando
porque esse trabalho virou um ídolo na sua vida. Então, não sei se você fez essa avaliação ainda, mas muitas vezes a gente tem que avaliar. E aí, quando chega, eu já conheci pessoas que tinham um trabalho até bom, o trabalho começou bem baixo na empresa, chegou ao nível gerencial, depois de quase 20, 30 anos, né, foi mandado embora, ainda era novo de idade. Gente, o cara caiu numa depressão profunda. Por quê? O ídolo dele, ou dizer, quem ele se devotava continuamente, não era o Senhor, nem a sua família, nas medidas certas, mas era o seu trabalho. E quando tirou esse trabalho, então tivemos que ter boas conversas sobre, espera lá, não é isso que te mantém. Lutero diz uma frase assim: buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. Isso é a definição para Lutero de idolatria. Buscar em algo que é criado, quer seja o trabalho, quer seja um pedaço de madeira, quer seja uma estátua, quer seja um monte de lata sobre rodas. Buscar em algo criado somente o que Deus pode dar. Ou buscar, como disse aqui, talvez satisfação, realização / satisfação. Muitas vezes tem uma decepção grande aí, quando a gente busca a nossa satisfação completa no trabalho. Oi. Tem algumas pessoas que, principalmente no lado no campo da pesquisa, e o trabalho é a vida dele, é o status, e eles falam, só sai, não existe aposentadoria, só sai daqui na marca, só sai daqui no caixão. É isso aí. É assim. A área de pesquisa é muito... Tendo o status, o nome dele ali... Exatamente. Mas tem muita gente assim, não só na área de pesquisa, né? Se você pegar grandes das empresas também, eles pensam assim. Eles querem sair só no caixão mesmo, né? Alguns querem que eles saiam antes, mas não tem jeito de sair, né? Mas talvez, por que pode ser uma idolatria? Porque você muitas vezes tem um argumento muito bom. Você muitas vezes fala assim, puxa, mas eu preciso do trabalho para quê? Eu vou dar essa ilustração. Eu preciso dar uma boa escola para os meus filhos. Tá? Só que essa escola vai custar muito caro. Mas eu preciso dar essa escola. Por quê? Se o meu filho não tiver essa escola, quem que ele vai ser na vida? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho meu filho que precisa da escola, só que eu tenho aqui embaixo um salário um pouco baixo. Meu salário, se eu fizer as contas, não dá para pagar talvez 2 escolas. Hoje eu não sei, em média, quanto está uma escola aí? Por criança. Então a gente está falando aqui de R$5.000. Eu sei que tem escolas que só um custa 5 mil. Escola, não estou falando de faculdade, tá? Bom, então 5 para o filho, quanto que eu tenho que ganhar aqui embaixo? Pelo menos uns 15, né? Só que eu não ganho 15. Mas eu tenho a escola. O que eu preciso fazer? Aí eu preciso sacrificar um monte de coisa. Então, o que eu coloquei essa escola do meu filho? Eu coloquei essa escola do meu filho num grande trono que virou o quê? Meu ídolo. E eu passo a viver minha vida inteira, ou pelo menos toda a parte da infância dele, venerando esse ídolo. Porque, afinal de contas, eu estou pagando escola. Tem alguma coisa ruim de pagar a escola para o filho, gente? Não? Então aí é que está o problema, é quando coisas boas se tornam ídolos no nosso coração. Talvez você olhe e possa tirar o filho aí, né? Talvez você pense num carro, talvez você pense numa casa, talvez você pense num passeio, numas férias. Então são coisas boas, legítimas, não tem nada de errado. Mas o problema é que você acabou sendo um servo que vai querer adorar aquilo ali. Isso é idolatria. É quando a gente coloca ali que eu preciso chegar, ou ali que tal pessoa precisa ter tal coisa, e aí você vai correr atrás disso desesperado. E não interessa o que vai acontecer aqui. Então aí você chegou à conclusão que talvez trabalhar só as suas 8 horas, ou um pouquinho mais, você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que trabalhar de sábado, às vezes até domingo. Como muitas vezes eu abordo alguns irmãos aqui que não estão vindo na igreja de domingo. Sabe por quê? Qual a resposta dele?
Estou trabalhando. Rapaz, você acha que está certo isso? Por que não está certo isso? A gente vai ver algumas coisas. Então é interessante porque Êxodo vai dizer: não as adorará, nem dará culto, porque eu sou o Senhor seu Deus. Há uma visão clara aqui do Senhor tirando aquele povo do Egito e falando: vocês não vão adorá-los mais. Mas por quê? Porque sempre, em todas as culturas, teve alguém para adorar. Os egípcios adoravam vários deuses. Quando você passa por panteão grego, romano, tinha vários deuses para adorar também. Cada um da sua cultura adora alguns deuses. Quando você pensa nas culturas mais primitivas, os indígenas, eles têm também os animistas. Eles adoram o quê? O sol, a lua, o trovão, o relâmpago, né? Agora, quais são dos nossos dias, né? Aquele touro que está lá em Nova York, lá. É o símbolo, né, de ser adorado. Faz fila para passar a mão no touro, né? Ou você trabalhar demais. Esse é a visão que nós temos dos nossos ídolos atuais. Então, o trabalho, muitas vezes, nós temos que fazer esse check-up. Será que o trabalho é um ídolo na minha vida? Será que o trabalho passa a ser ídolo? As culturas antigas tinham outros deuses, mas muitas vezes a gente coloca o trabalho como um ídolo. O trabalho como esse é que vai me sustentar, esse é que vai me realizar, esse é que vai me dar segurança, esse é que vai me dar conforto. As culturas antigas faziam isso com quem? Com esses daqui. Esses deuses aqui, eles vão me dar sustento, eles vão me dar realização, eles vão me dar segurança, eles vão me dar conforto. E nós, muitas vezes, transferimos para essas coisas. O nosso coração, como já foi dito, é uma fábrica de fazer ídolos. Então, muitas vezes, você faz trabalho. Agora, tem o outro lado também, né? Tem aquele que odeia o trabalho, né? E hoje, acho que a maioria da população está assim, está odiando o trabalho e está querendo trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais, né? Mas aí é um outro problema que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, tá? Por que visões distorcidas do trabalho? Por que nós temos isso na nossa cabeça com o trabalho, né? Porque se os trabalhos chamasse lazer, seria melhor, né? Mas ele chama trabalho, então talvez comece aí. Mas o quê? Nós temos uma influência histórica. As cortes, quer sejam portuguesas, quem trabalhava aqui no Brasil? Só escravo. Os ricos não trabalhavam. Eles tinham as terras, e quem só trabalhava é escravo. Então, o trabalho, talvez, na sua cabeça, está associado à exploração, e de fato eram explorados, à morte, a abusos, e tinha isso, sem dúvida, no Império. Então, o trabalho está associado com isso. O trabalho está associado também dos patrões, o chefe, que estão te explorando. Muitas vezes alguns estão mesmo. Aí quando você pensa também em imigrantes que chegaram no começo do século passado no Brasil, eles vieram o quê? Fugindo da guerra e vieram em que condição? Normalmente para trabalhar nas lavouras, né? Então era também considerado uma subclasse. Então talvez a gente traga isso na nossa cabeça da ideia de trabalho. Quem trabalha é um escravo, quem trabalha é um cara de subclasse. Mas não foi assim. Então a primeira distorção que nós temos que desfazer é falar que o trabalho é ruim. Quando nós vemos em Gênesis Deus criando as coisas, assim foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havia Deus terminado no 7º dia a sua obra. Quem trabalhou aí? Quem trabalhou aí? O Senhor. Então, se o trabalho fosse algo detestável, fosse algo pecado, vamos dizer assim, onde já se viu trabalhar, o certo não é trabalhar, é só ser chefe, né? Deus estaria pecando. E Deus, ao criar tudo, com certeza não pecou. E aí depois ele tem um descanso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E aí descansa dessa obra. Então a distorção é ruim porque Deus cria em Gênesis 1:10 terras e mares. É trabalho isso. Cria a flora, cria os astros, seres aquáticos e aves, animais selvagens, domésticos, répteis.
E 1:31 diz tudo. Então, a ideia de trabalho não é pois a queda. Não. Trabalho foi criado antes. Em Gênesis já tinha trabalho. E a segunda distorção que nós temos que fazer é essa. Que o trabalho veio depois da queda. Isso é uma mentira. Porque você pega Gênesis 2:15 e diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. O que significa isso? Trabalho. A palavra utilizada para cultivar significa trabalhar, servir, labutar. E a palavra para guardar é guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Então, quando a gente pensa, Deus coloca Adão ali no jardim e Eva com um objetivo: vocês vão cultivar isso daqui. Isso se chama trabalho. Então, a visão distorcida é: não, o trabalho veio depois da queda. Não, não veio. O que veio depois da queda? A consequência do pecado. Então veio o pecado na queda e, em consequência, diz: e Adão disse, viste que atendeste. E Adão disse Deus, né? Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei para não comer, maldita será a terra por sua causa. Em fadigas obterás o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Então aí, após a queda, sim. Após a queda, o trabalho ficou difícil. Deus amaldiçoou a terra, fadiga, suor, trabalho, produz espinhos e ervas daninhas, como diz aí, porque lembra, ele estava num paraíso. Tá, beleza. E agora mudou a história. Agora vai ter com o suor do seu rosto, tá? Então você vai ter que trabalhar bastante. Então, e muitas vezes, toda essa aplicação de ervas daninhas e espíritos, muitas vezes o nosso trabalho pode ser improdutivo. Você pode trabalhar e não ver fruto nenhum. E aí gera uma frustração danada. Esse livro é um livro muito bom, do Timothy Keller, chamado Como Integrar Fé e Trabalho. Esse livro vale a pena, se você não leu ainda sobre trabalho, é um livro que vale a pena. O que significa o fato do trabalho ser infrutífero? Significa que, em todo o nosso trabalho, antevemos mais o que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade, quanto pela falta de resistência ao redor. A ideia que ele está trazendo aqui é, olha, muitas vezes seu trabalho é infrutífero. Por quê? Você fica antevendo mais do que você conseguir produzir. Você acha que vai produzir tanto e não vai. E talvez também por falta de habilidade nas coisas a fazer. Depois eu vou citar ele novamente. Então o trabalho, depois da queda, trouxe consequências ruins para o homem. Mas ele vem antes, quando era no jardim. A terceira distorção que nós temos é quando a gente pensa que aqui, no trabalho, nós vamos ter todas as realizações que nós devemos ter. Por isso que você vê, nessa última geração, quem tem acompanhado, uma insatisfação tão grande com o trabalho. Porque jogaram a expectativa para eles que ali você vai se realizar. Então eles correm para o trabalho e já bate a primeira pancada, já fala: não, está muito opressivo. Não, esse chefe não dá. Não, essa empresa está exigindo coisas que não tem como. Não, eu não consigo, e sai. Porque eles querem olhar e achar um fim em si mesmo no trabalho. Aí mudaram hoje a concepção, que fala assim: você tem que passar em várias empresas, porque se ficar estacionado significa que você é um cara imaturo. Agora, lembre-se do seu pai, pelo menos os mais velhos aqui. Quanto tempo eles ficaram nas empresas? A vida inteira, quase 30, 40 anos dentro de uma empresa, né? Aí você fala: pô, os caras aguentaram como? Se hoje em 3 meses o cara já pula de emprego em emprego. É outros tempos, é outra realidade, eu concordo com tudo isso. Mas o grande problema que está na cabeça tanto daquele que ficou 30 anos, como está na cabeça desse de hoje é: será que o trabalho é um fim em si mesmo? Então quando a gente olha Mateus, pois que proverá o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, muitas vezes alguns acham que trabalhando vão poder
guardar alguma coisa para o fim dos tempos. Sinto muito, não vai. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa, olha só, né? E muitas vezes eu conheço gente que não vai nem para casa mais, dorme no trabalho. Se você pensar um pouco na rotina de quem trabalha em São Paulo, como é que é aquela rotina lá? O cara tem que morar lá quase no trabalho ou perto do trabalho, porque se ele for fazer um bate-volta, não volta. Não faz nem o bate nem o volta, né? Não tem como. Aquele trânsito, o cara não faz isso. Então o trabalho como fim em si mesmo também, o ideal ou o trabalho dos sonhos para satisfação completa, vou dizer uma coisa para você, não existe. Porque senão não chamaria trabalho. Não existe. Porque você vai ter dissabores em todo o trabalho que você for fazer. Não interessa qual seja. Sempre vai ter. Isso é uma realidade. Mais alegria me pusestes no coração. Agora, a alegria que o salmista coloca aqui, a alegria é do quê? Não é por causa do trabalho. Não é satisfação no trabalho. E ele compara a alegria que Deus coloca no coração dele do que a alegria que deles quando a fartura de cereal e vinho. Então, muitas vezes, você pode ser que não tenha toda a fartura necessária dessas questões. Mas o salmista está dizendo, é aqui. Então, se você tem essa visão que o trabalho vai satisfazer e vai ser um fim, isso não significa também que você não possa desfrutar do trabalho. Porque é parte também, isso daqui que a gente colocou, ter lazer, conforto, aposentadoria, segurança, realização até certo ponto, sustento. Também vale a pena o trabalho por isso, mas com a visão correta, não só por isso. Então isso, o que eu posso desfrutar? Olha o que diz Eclesiastes. Quanto ao homem em quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, o trabalho foi feito para desfrutar. Agora, se você só trabalha pelo trabalho e não tem tempo nem de lazer, nem tempo de desfrutar, aí tem um problema sério. Porque aí você vai estar olhando e falando assim, é o trabalho que me satisfaz. Temos que tomar cuidado também, novamente citando Timothy Keller, ele vai dizer assim, o idealista afirma, por intermédio do meu trabalho mudarei as coisas, farei diferença, realizarei algo novo, farei justiça no mundo. Isso é o idealista. Já o que não acredita em nada vai dizer, nada muda de verdade. Não se encha de esperança. Trabalhe para sustentar. Não se envolva demais. Tire o máximo proveito que puder. Qual dos dois está certo? Os dois estão errados. Você tem um cara que é idealista, que vai falar, não, com o meu trabalho eu vou mudar o mundo. Legal. E o outro que fala assim, quer saber de uma coisa? Não vai mudar nada mesmo, tanto faz o jeito que eu fizer. Não é para isso. Eu estou só das distorções, depois na segunda parte eu vou falar do que é o trabalho na visão bíblica, tá? A distorção também que você tem do trabalho é muitas vezes você pensar que vai ficar rico com o trabalho. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Exorta o rico, então é uma palavra forte aqui no Novo Testamento sobre isso, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha que interessante esse verso. Os orgulhosos depositam esperança ou idolatram o quê? A riqueza. Quantos ricos vocês conhecem que quebrou? Tinha uma fortuna gigantesca e quebraram. Mas por quê? A esperança dele estava o quê? Naquele recurso que ele tinha no banco, naquele dinheiro. Quando teve aquela quebra nos Estados Unidos ali, 2000 e... quanto foi? 2008. O que aconteceu, hein? Quanta gente se matou. Por quê se matou? Porque tinha tirado o Deus dele. Acabou o Deus dele. Acabou aquilo que ele acreditava, aquilo que ele confiava. Acabou. Aí perde o quê? A esperança. Mas ele fala, mas nós não, mas em Deus nós colocamos nossa esperança.
E Deus proporciona para nós, ele usa um trocadilho aqui, ricamente, para o quê? Para o nosso lazer, inclusive. Então Deus não é contra você sair para passear e fazer lazer, não é isso, não é contra. Mas aqueles que querem só trabalhar para ficar rico, lembra daquele primeiro gráfico que a gente apresentou na primeira aula sobre prioridades, né? Esse gráfico tinha que estar bem balanceado, Deus no centro da minha vida, eu me relacionando com essas coisas em volta. Mas quando o trabalho cobre uma grande parte disso, o que acontece com o meu lazer, com a minha família, com a igreja, você pode colocar outras coisas ali, ele vai achatando, porque o trabalho está pegando tudo isso. O Novo Testamento também vai dizer, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam o homem em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, tá, gente? É o amor a ele. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o objetivo do seu trabalho como filho de Deus não é ficar rico. Pode ser que você fique. Pode ser que Deus te abençoe e deixe você ficar rico. Quando eu olho aqui, vocês dessa sala, olho o estacionamento, olho a nossa igreja, nós somos uma igreja que, pela graça de Deus, temos recursos. Não vou falar que é uma igreja pobre, não, de jeito nenhum. Né? Mas se você quer ficar rico para ficar rico, cuidado. Tentação, cilada, concupiscência, isso sem contar outras coisas aí no meio. Perguntas e questões? Não? Então... Bom dia, acho que eu já falei com a maioria. Vou falar um pouquinho da mulher no trabalho. Antes eu queria ler também um texto do mesmo livro que o Wagner indicou aí, que ele fala assim: o trabalho proporciona um meio de suprir as nossas necessidades. Há na nossa sociedade a reivindicação crescente dos direitos a que fazemos jus, mas na verdade o mundo não nos deve sustento. Como adultos, devemos arcar com as responsabilidades de prover a nossa necessidade e satisfazer nossas obrigações financeiras. Se a gente pensar, nós temos um sistema de governo hoje que o tempo todo a gente quer ganhar alguma coisa do governo. Né? O tempo todo a gente acha que o governo nos deve algo. E eu acho que o Wagner já passeou por alguns textos bíblicos aí, onde ninguém nos deve, né? Uma vez que a gente está adulto, eu devo prover o suprimento das minhas necessidades. Então, eu não posso esperar de terceiros. Jovens aqui, tem um limite para vocês esperarem o sustento dos seus pais. Pais, eu vejo alguns pais cujos filhos casam e a gente às vezes quer dar para eles algumas coisas que talvez não seja a hora. Nós levamos tanto tempo às vezes para construir e a gente às vezes não permite que eles construam. Né? Então vamos lembrar que ninguém nos deve. Uma vez que eu sou adulto, eu devo correr atrás. Né? Talvez começar lá embaixo, talvez vai ter momentos diferentes da sua carreira até você chegar num patamar que você gostaria, mas nós temos que lembrar, não é de mão beijada. Infelizmente, a gente vive num sistema governamental onde parece assim, o não trabalhador é o que ganha mais. Né? Nós sustentamos pessoas que não querem trabalhar. E isso fica muito chato para a gente. Biblicamente, nós estamos lá em 1 Timóteo 5,8, fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos lembrar isso, gente. O governo não nos deve, a sociedade não nos deve. Eu devo suprir a minha família, porque senão eu nego a fé. Isso é muito sério. Né? Esperar do governo é uma coisa
que custa muito, custa para quem trabalha, na verdade, né? Então a gente tem que lembrar disso e ser produtivo. Mas eu vou falar um pouquinho da mulher. Muitas vezes as pessoas me perguntam, uma mulher cristã casada deve trabalhar? E eu gosto muito do texto de Provérbios, e o texto de Provérbios, às vezes, ele é mal interpretado. Eu lembro uma vez que eu fui assistir uma aula do Davi Merck, lá no Palavra da Vida, e ele desmistificou para mim o texto de Provérbios. Nós olhamos aquela mulher de Provérbios 31 e olhamos um pacote. Então, a mulher acorda de manhã, ela vai tecer, ela vai lavar, ela vai passar, ela vai para o campo, ela vai... E o Davi Merck falou assim, não. Este texto de Provérbios 31 são fases de uma mulher. E a hora que ele falou isso, eu falei, que alívio. Eu não preciso ser esse capítulo inteiro no dia de hoje. E isso que é a parte legal. Então, mulheres, moças, existem fases na vida da gente. E a primeira parte aqui, ela fala assim, Provérbios 31, 13, fala, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Essa mulher, ela está em casa. É uma fase da vida dela. Existem algumas fases que talvez a gente não consiga sair trabalhar. E isso não significa que você não está trabalhando, né? Então, o que ela está fazendo aqui? Ela não dá para ir para o shopping, porque talvez o dinheiro está curto. E o que ela está fazendo? Ela vai escolher a lã, o linho, e ela vai fazer a roupa em casa. Então, vamos pensar aí naquelas mulheres empreendedoras que têm sua maquininha de costura no fundo do quintal. Essa mulher está suprindo de alguma forma, evitando gastos, mas ela está em casa. Uma fase da vida. Talvez os filhos sejam pequenos, não dá para ela sair trabalhar, ou o marido está trabalhando muito fora, né? Mas uma coisa que é interessante de Provérbios 31, o tempo todo nós vamos ver que o fascínio da mulher não está no trabalho. Que a preocupação dela é sempre com o lar. E hoje as moças, e a culpa é das mães e dos pais, nós criamos as mulheres para serem profissionais só. E esquecemos e não valorizamos que o lar é algo que a mulher precisa gerir. Gente, eu trabalho desde os meus 17 anos. Eu não estou falando mal de uma mulher trabalhar fora. Mas os olhos desta mulher e o coração desta mulher precisa ser do lar. Precisa ser dos filhos, precisa ser do esposo. Ah, só da mulher? Briga com Deus. É isso aí. O homem tem que ser o supridor principal, e eu estou falando, existem fases que você tem que se debruçar mais e ajudar, mas sim, é o coração da mulher. Ela continua olhando dentro de casa. Olha que interessante, Provérbios 31, 14. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, essa mulher, às vezes, ela olha e ela fala assim, ou o meu ganho é menor do que o meu marido, ou eu não estou trabalhando, mas eu tenho que pegar aquele recurso que tem em casa e fazer o melhor possível com ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no atacadão ou no Pão de Açúcar? Né? Ela foi até um navio mercante. Pior ainda, no IGA, gente. Eu vou no IGA. E tem dia que eu olho aquilo e eu falo assim, meu Deus, é tanta gente, é tanta bagunça, né? Mas é um navio mercante. Eu preciso ir para quê? Para fazer aquele dinheiro que foi suado ou para mim, ou para o meu marido, ou para os dois, render mais. E é isso que fala nesse texto aqui. E ela continua. Olha lá, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida de todos da casa e dá tarefa às servas. Essa última parte aqui, ó, quase não tem mais, né? Cadê a serva, né? A serva é eletrônica, né? Você liga a máquina de lavar, panela elétrica, lava-louça, aspirador, né? A Alexa. Então,
Mas eu fico pensando, né? A Jaque às vezes põe as fotinhos dela lá, que ela já cozinhou para a semana, que ela... Isto aqui, gente, é uma realidade que nós voltamos a ter. Quantos aqui não levam a sua marmitinha para economizar, porque é mais saudável, porque não dá para comer fora todo dia? Alguém tem que provisionar isso. E isso é trabalho. Marido, se a sua mulher está fazendo isso, não, você nunca diga ela não trabalha. Ela trabalha muito. Se ela foi até um navio mercante, se ela providenciou essas coisas para o bem da família. E o que eu acho interessante é que essa mulher rala, mas o olhar dela está sempre dentro de casa. Sempre dentro de casa. E ela continua, outra fase da vida dela, né? Ela começa a estender os seus ganhos. Talvez os filhos já cresceram, ela não precisa ficar só em casa, talvez ela consiga, talvez ela tenha uma carreira. E aqui fala, ela avalia um campo e compra. Está trabalhando com imóveis, setor imobiliário, né? Ela mudou um pouco a ação dela. Antes ela tricotava, costurava, ficava dentro de casa, e agora ela já expandiu a forma dela trabalhar. São fases da vida. Eu lembro que teve uma jovem uma vez, era uma jovem senhora, ela estava com 3 filhinhos pequenos, e ela falou assim, eu não consigo sair trabalhar, para que eu estudei? Eu falo, calma, a sua realidade não é só hoje. Daqui a pouco eles crescem, então para a escola, você consegue voltar no seu padrão de trabalho. Eu lembro que teve uma fase onde o Wagner viajava a semana inteira. A minha sogra, que às vezes me ajudava um pouquinho com as crianças, ela ficou viúva, ela precisou voltar a trabalhar para sustento. E eu olhei a situação e falei assim, bom, quem vai criar meus filhos? Eu vou criar. Então, lembra quando nós falamos a semana passada que o nosso padrão foi lá para baixo? Eu tive que ficar em casa, porque eles já não tinham o pai presente. A Isabela, quando o Wagner chegava de sexta-feira, não ia nem no colo dele, porque não conhecia quem era o homem que estava entrando, né? Mas é uma fase dura. Diminuímos ainda mais a nossa situação financeira. Eu me senti extremamente frustrada. Comecei a fazer algumas coisas em casa, então dava aula particular em casa, peguei criança para cuidar, já que eu estava cuidando dos meus. A minha mãe e meu pai moravam perto de Jaú, eu peguei sapato para vender, coisas que eu podia fazer em casa, sem desestruturar o meu lar, enquanto não dava. Passei 2 anos assim. Eu falo que eu só falava gugu dadá, ficava o dia inteiro com 2 crianças pequenas, e eu ficava assim, para que eu estudei? Para que eu... E aí tem uma hora que você volta, tem uma hora que dá. E esta é a realidade dessa mulher aqui no versículo 16, ela conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Né? Você vê, olha, ela compra campo, ela planta vinha. Eu fico fascinada. E de ir para Toscana, onde meus avós viveram. Já pensou comprar uma vinha, né? E viver aí da realização dela, né? Olha outra coisa que faz. Entrega-se com vontade aos seus trabalhos. Seus braços são fortes e vigorosos. Eu lembro que existia uma época, e as mais velhas aqui acho que vão concordar comigo, que o marido falava assim, volta a trabalhar para comprar o seu batom. Né? Não é o batom, ela que trabalha com vigor. Ela é uma mulher determinada com o trabalho. Ela não é o trabalho subalterno, de segunda qualidade. Né? Então, ela se dedica realmente. Mas a grande pergunta aí que o Wagner já lançou também é onde está o coração? Gente, o feminismo ele entra tão grandemente nas igrejas. Nós educamos as meninas para ter profissão. As mulheres, elas não querem ficar em casa. Venderam para a gente que a ideia de cuidar do seu lar é algo de segunda qualidade. Vamos tomar cuidado com isso. Quando o diabo destrói um lar, ele destrói muita coisa, porque ele destrói o seu lar, ele destrói as pessoas que estão em volta de você. A sua vizinhança não vê um lar com alegria, mas eu lembro uma vez que a gente estava no condomínio, caminhando dentro do condomínio,
de mão dada. Teve uma senhora que passou por nós e falou assim, nossa, como é raro ver um casal de mão dada. Quando o diabo destrói um lar, tirando a mulher dali, que a mulher é que dá o tom de como o lar funciona, ele sabe o que ele está fazendo. E se nós nos fascinarmos com a nossa profissão, com o nosso trabalho, o nosso lar vai ficar desguarnecido. Não tem como, gente. Não tem como. Então, sim, nós podemos trabalhar. Mas o nosso coração, ele não pode estar devotado à nossa carreira. E cuidado como nós estamos educando nossas meninas. Podem ter profissão. É uma profissional que está falando com vocês. Pode ter uma profissão. Pode ser muito boa na sua profissão. Mas temos que educar nossas meninas com cuidado de não estar com o coração devotado à carreira. Né? Uma coisa que pode acontecer se a gente está vivendo desta forma é que na hora que essa mãe ela vê que o seu filho não está indo bem, que seu filho brigou na escola, ela vira um leão. E ela não deixa os filhos sofrerem a consequência, porque ela está se sentindo tão culpada. Então, ela dá muitas coisas materiais, ela proporciona calçados, roupas, escola, passeios e tudo mais. E se alguém fala mal do filho dela, ela vira um leão, já que está fazendo assim porque ela é professora. Então, certamente, algumas leoas já avançaram em você. Por quê? Por causa daquela última palavrinha que está ali. Culpa. Esse é o grande problema. Porque nós sabemos que nós deixamos de lado o nosso lar. Vou só andar mais um pouquinho e já vou liberar vocês. O que acontece é que nós temos que lembrar que quem nos dá tudo, quer seja saúde, capacidade, é o Senhor. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se fosse como o que você tem não fosse dado por Deus? Quantas vezes a gente sobe no salto e a gente fala assim, porque eu consegui, porque eu fiz, porque eu sou capaz? É o Senhor quem nos dá. Se a gente tira o Senhor dessa jogada, a gente fica extremamente soberba, extremamente orgulhosa. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona. Então, como que tem que ser uma mulher de sucesso? Porque é isso que as mulheres querem ser hoje. E vamos continuar em Provérbios, tá? Provérbios 31:30 fala: a mulher que teme ao Senhor será louvada. Eu quero ser louvada por quem? Pelo meu CEO? Pelo meu chefe? Ou quero ser louvada porque eu temo ao Senhor? Domingo passado foi muito gostoso. Uma moça que sempre teve o olhar para a carreira. E ela pegava cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais coisa. Até que um dia eu falei assim, você está vendo onde a sua casa está indo? Diminui. Rose, vai faltar. Não vai faltar. Faz a coisa que Deus está te pedindo. Ela fez. E ela veio comentar comigo domingo passado que ela teve uma proposta de aumentar a carga horária dela. E ela falou, não, porque eu preciso dar atenção para os meus filhos. Aí ela estava no meio do trabalho, ela vê um e-mail da superiora dela, ela fala, vou ser mandada embora. Pasmem, ela recebeu um aumento porque a chefe ficou sensibilizada dela falar não, porque ela ia ficar com os filhos naquele período. Milagre! Quem faz isso hoje? Mas é por causa desse texto aqui, ó. Não é ela. É o Senhor que dá tudo, né? Então, queremos ser mulheres de sucesso? É isso aí, nós temos que lembrar dos nossos relacionamentos. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com meus filhos. Esses têm que ser prioridade, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Um cafezinho rápido aí, gente. Voltando aqui um pouquinho na mulher de sucesso, né? Hoje em dia tem um fardo muito grande nas costas da mulher.
Então, assim, ela, no mercado de trabalho, ela precisa sempre se superar, porque, querendo ou não, ainda nós temos uma sociedade onde os ganhos da mulher, até no mesmo tipo de profissão e no mesmo padrão, é sempre aquém. Então, a mulher, ela se desdobra para ela ser uma profissional melhor, para ela poder elevar um pouco o seu ganho, e também porque a sociedade, ela coloca alguns padrões para a mulher. Você tem que ter tantos sapatos, você tem que estar sempre com a unha feita, você tem que estar sempre com o cabelo. E a mulher que trabalha fora, ela precisa, parece que, correr mais atrás dessas coisas. E os gastos ficam muito maiores. Então, mulheres, tomem cuidado. Tomem cuidado com o tipo de profissão que vocês incentivam as suas meninas galgarem, né? Cuidado, cuidado com isso. Todo trabalho, gente, tem que ser um serviço para o próximo. Se você é uma enfermeira, uma boa enfermeira, que sirva as pessoas. Se você é uma vendedora, você tem que viver para vender o melhor produto para os seus clientes. Então, seja que tipo de trabalho a gente tem, o nosso trabalho tem que ser servir a outras pessoas, né? Tomar cuidado com o tipo de serviço que a gente entrega também. Eu quero falar um pouquinho aqui da postura no trabalho. Eu falo para o Wagner que sempre parece que a parte mais exortativa fica para mim na aula, né? Então ele fica de bonzinho, eu fico de madrasta má. Mas nós temos que tomar cuidado com a postura no trabalho. Eu me lembro uma vez, uma moça veio me procurar e o marido tinha uma empresa e eles tinham uma funcionária que era tipo assim, a bestia, ela era fantástica como trabalhadora. Só que, às vezes ela chegava mais cedo no trabalho e ela ligava a sua chapinha e fazia o seu cabelo no trabalho. Ela muitas vezes sentava no escritório, tirava o seu sapato. Era tipo assim, estou em casa. No final da tarde, ela tirava a roupa do trabalho e colocava a sua roupa de academia, que era um escândalo. E o marido, que era o proprietário da empresa, sempre tolerava, porque ela era muito boa no trabalho. E chamava clientes pela aparência. Gente, vamos tomar cuidado. Que tipo de postura? Eu sei que o mercado de trabalho mudou. Eu sei que os padrões mudaram. Eu sei que principalmente o pessoal de TI, né, começou a criar ambientes descolados e tudo mais. Mas tanto homens como mulheres, nós temos que ter uma postura. O seu ambiente de trabalho não é para você fazer amiguinhos. São colegas de trabalho que dividem a mesma tarefa. Ponto. Tomem cuidado. Tomem cuidado com a roupa que você usa para ir trabalhar. Tomem cuidado com os gracejos. Tomem cuidado com as caronas. Conversem com as suas esposas. Esposas, conversem com seus maridos. Eu sei de um rapaz uma vez que ele foi no ambiente de trabalho da mulher porque o colega de trabalho dela começou com alguns gracejos. E ele foi lá e falou assim, você vai continuar? Ela é casada, eu cuido dela, e se você continuar, ela vai sair desse trabalho. Aí você pode falar, ciumento, né? Eu diria, cuidadoso, né? É assim que eu quero o meu marido, cuidando de mim. Só que a mulher precisa falar esse tipo de situação também. Então nós temos que tomar cuidado. A ética é um conjunto de regras de conduta num grupo de indivíduos. E nós temos que tomar cuidado, e você pode falar assim, não preciso me preocupar com isso, eu trabalho remoto. E aqui vai outro ponto de exclamação, se você trabalha remoto. Você trabalha remoto, e o Wagner depois vai falar um pouquinho de honestidade nesse campo, e você está trabalhando,
Você levanta com o tempo para se concentrar no seu trabalho, ou é 5 minutos antes, abre o computador e dá o clique que você começou? Você trabalha remoto e você levanta a cada 5 minutos porque a criança chorou, porque a máquina parou de lavar louça, porque... Isso é postura de trabalho. Não é porque você está em casa. E mulheres, cuidem. Muitas de vocês cujos maridos trabalham remoto, você acha que o seu marido está à sua disposição. Dá uma olhadinha nas crianças que eu vou no mercado. Ele está trabalhando. Me ajuda a trocar essa fralda. E eu estou vendo na geração do trabalho remoto alguns papéis se inverter. Alguns homens sendo o auxiliador idôneo. Eu não estou falando que homem não tem que ajudar. Mas nós somos auxiliadoras. E nós temos que tomar cuidado também com os trabalhos remotos. Eu falo que a parte chata fica para mim. Né? Hã? Você vai falar legal, né? Então, decoro no falar. As pessoas, elas compartilham o seu fim de semana, compartilham suas aventuras. E às vezes nós... mas eu não falo. Mas você dá ouvido no que o pessoal está compartilhando, no que o pessoal está falando? E muitas vezes, como o Wagner falou, a gente acha que o ambiente de trabalho é tóxico só quando ele exige muito trabalho de você. E quando a sua vida com Deus está comprometida, você não tem a coragem de falar, eu vou sair. Porque eu não estou aguentando, isso aqui me faz pecar. Eu tenho uma colega de trabalho que não sabe se comportar. Ou eu sou a pessoa que não sabe se comportar. Nós precisamos cuidar disso também. Nós temos que ser cristão acima de tudo e em qualquer lugar. Né? Então, coloquei aqui, as pessoas ficam muito à vontade hoje em dia no seu ambiente de trabalho. Isso fica uma porta para o pecado, né? Comentam suas aventuras nos finais de semana, vestem-se de modo inapropriado, né? Saem dali para academia, etc., tira sapato, penteia cabelo, acha que aquilo ali é... Porque afinal, foi aquilo que o Wagner falou, eu tenho que ser legal o meu trabalho. E, gente, trabalho não é legal, né? Foi o que o Wagner falou, trabalho chama trabalho, não chama férias. Então, é lógico que você pode se sentir de uma forma confortável e, ao mesmo tempo, decorosa, né? Ao mesmo tempo, honesta. Nós temos que tomar cuidado com toques. Esses dias a gente está numa academia ali perto de casa agora, e eu falei assim, Wagner, os personagens, meu Senhor, eles conhecem cada músculo da pessoa, porque é tanta passação de mão na história de vou corrigir sua postura, que é vergonhoso. É vergonhoso até para você que está só olhando aquilo. Né? Então, uma pessoa só faz se a outra deixou, se a outra permite. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. Os gracejos, as caronas. Você precisa trabalhar com aquela pessoa, vai visitar um cliente, vai um casal no carro. Seu marido ou sua esposa está sabendo? Como que são as conversas dentro do carro? Você conversa alguma intimidade? Ou você mantém aquela distância que é apropriada? Tinha uma mulher de um pastor lá no Palavra da Vida, uma vez ela deu uma palestra para as esposas de pastores, e falando da quantidade de pastores que caem no adultério, né? Aí elas falaram, minhas queridas, no mínimo o seu marido tem 1 metro de braço. Então, quando vier a irmãzinha cumprimentar, manda ele esticar o braço, que aí tem uma distância considerável. Ela falava brincando, mas nós precisamos manter, até no nosso vocabulário, a distância correta. A distância correta. A forma como a gente se coloca, né? A forma como a gente se porta.
E isso é para quem trabalha presencial, e isso é para quem trabalha remoto. E a grande frase é esta última aqui. Ah, Rose, mas se eu não fizer, pega mal. E você está preocupado com quem? Em agradar quem? Se você estiver buscando uma vida digna, que agrade ao Senhor, mesmo que você tiver que pedir demissão, o Senhor vai suprir. Porque antes importa agradar a Ele. Né? Então, cuidado. Eu não estou incentivando a que você pedir demissão a qualquer custo. Mas se for entre pecar e pedir demissão, você vai precisar rever seus conceitos. E a comunicação na família também, quanto às caronas e viagens de trabalho e tudo mais. E aí a pergunta, né? A quem eu quero agradar? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, como agradar a sua esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar seu marido. Nós estamos no mundo. Nós temos que agradar nosso marido, o marido tem que agradar a esposa, por isso tem que ter uma conversa. Eu comentei com vocês quando nós falamos de pureza destas portas recortadas que tem aqui na igreja. Eu e o Wagner temos um combinado. Precisa atender alguma mulher da igreja fora do horário? Eu vou com você. Eu não entro na sala, mas ela sabe e ele sabe que eu vou estar por aqui. Eles não estão sozinhos. Cuidado. Conversa de igual. Às vezes o celular dele fica pá, 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 pá. Aí eu falei, nossa, hein? Deus te abençoe, eu falo, porque é mensagem. Aí ele fala assim, pode abrir, pode resolver, né? Mas nós temos a comunicação aberta para não ter problemas. Isso é cuidado. Maridos, cuidem das suas esposas. Pais, cuidem das suas filhas. Eu lembro o Wagner, às vezes a Isabela ia sair trabalhar, o Wagner falava assim, pode trocar. Cuidado. Cuidado. Essa história de, os homens são opressivos, sejam maridos, sejam pais. Nós precisamos de alguém que cuide da gente. Não fique com medo dessa sociedade feminista que fala que vocês não podem falar. Olha se está decotado, olha se a calça está justa. Isso é cuidado. O comprimento, o tamanho do decote, se você vai abaixar, né? Que nem em escola, né, Jaque? Em escola parece que as mulheres esquecem que elas vão agachar, que elas vão para o parque, que elas vão... Exatamente. Exatamente. Cuidem. E aqui vai meu último alerta. Vou parar por aqui. Quantas pessoas que trabalham juntas em família? Isso é um cuidado, gente. Muitas vezes as pessoas falam assim, trabalhar em família não dá certo. Nós temos que ter cuidado se você é uma pessoa que trabalha em família, na mesma empresa, dividem o mesmo negócio. Oi? Deus me livre. Nós temos que tomar um cuidado, porque tem que ter uma divisão entre qual é o nosso horário de trabalho, que horas nós paramos de trabalhar, que horas nós conversamos sobre trabalho. Para quem não sabe, eu e o Wagner trabalhamos juntos aqui na igreja mais de 20 anos. Depois chegou a Naila, que era minha secretária antes de namorar o Lucas. E por fim veio o Lucas. Se a gente deixar, nós não temos outra conversa a não ser igreja. Mas a gente tem vida. E nós temos um combinado. Em casa não se conversa de igreja e na igreja nós não conversamos de casa. Por quê? O horário que nós estamos aqui, nós estamos aqui. Eu lembro, por exemplo, quando estava planejando o casamento da Naila e do Lucas, eu e a Naila, uma do lado da outra, mesinha grudada, trabalha. Dava o nosso horário, eu lembro que eu saía, pegava o carro, passava aqui na frente do escritório, buzinava e falava, vamos noiva.
Aí a gente ia ver vestido, aí a gente ia ver salão, aí a gente ia ver as coisas. Enquanto eu estava aqui, o nosso trabalho era daqui na igreja. E eu lembro logo que o Wagner começou também, às vezes a gente estava no almoço, não sei o quê. Não, você já viu tal coisa, você já entregou tal coisa? Eu estou em casa. Então alguém tem que puxar esse ritmo do trabalho não invadir o seu lar. Nós já aconselhamos algumas pessoas que é uma total bagunça. O dinheiro da empresa é o dinheiro do mercado, é o dinheiro da casa. A sala da casa virou o depósito da empresa. Tem que saber dividir. É possível, mas é perigoso. Tem que ter alguém que cuida deste limite entre empresa e trabalho, porque senão não se tem mais vida. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Todos os alertas foram dados. Vem, vai. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta que você tenha para fazer? Passou a listinha aí pro fundo? Muito bem. Falar um pouquinho de honestidade no trabalho, né? Falar a verdade. Opa, desligou minha cola aqui. Falar a verdade. Muitas vezes você vai ser desafiado a mentir em um relatório. Muitas vezes você vai ser desafiado a mentir em alguma coisa. Não é isso que o Senhor espera da gente. O que o Senhor espera de nós, de fato, né? Diz aqui, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, abandonar isso. O texto de Tiago eu gosto muito, quando ele diz, de uma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que assim seja. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode produzir água doce? Ou seja, se você se diz um filho de Deus, trabalhando numa empresa, trabalhando num local, e você tem duas posturas, tem coisa errada. Ah, mas você não sabe como é meu ambiente. Se eu não fizer isso, eu não vendo. Então, você tem que mudar de profissão. Você tem que mudar de profissão. Eu tenho referência a um homem que é um empresário, é muito interessante. Uma vez entrou na loja dele um cliente e começou a perguntar sobre um determinado produto. Ele falou assim, olha, eu poderia falar para você que meu produto faz isso. Poderia ganhar essa venda, que é uma venda boa. Mas eu não vou falar para você. Porque meu produto não faz isso. Eu poderia te enganar aqui, ganhar esse teu dinheiro aqui, que você ia entender, mas eu não vou fazer isso. Quem faz isso é o fulano de tal, que está ali na outra empresa, assim, 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 assim. O cara ficou extremamente grato com ele, né? Porque falou a verdade. Talvez aquele cliente ele perdeu, mas aqui, esse homem saiu de lá e falou assim, puxa, quando eu tiver um produto que eu precisar do produto que ele tenha, ou se eu precisar indicar para alguém, eu sei alguém que é confiável. Então, falar, a honestidade também no trabalho é falar a verdade. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis. Então, é muito interessante, você vai comprar um carro, quando você vai comprar um carro numa concessionária, qual que é o papo do vendedor? Gente, é sempre o último. Se você não responder já, é o último carro que tem. Mentira, pô, o pátio está cheio da empresa, tá cheio de carro para tudo que é lado, como é que é o último, né? É que é forçar o argumento que ele tem de venda. Agora, se você é um vendedor cristão, como é que você vai vender? Eu fui muitos anos na área de vendas. Perdi muita venda. Levei muita branca de supervisor. Teve um até que me mandou embora. Porque ele queria que eu convencesse um médico. Olha a inocência do meu supervisor. Eu falasse para o médico, forçar o médico a prescrever alguma coisa. Ah, gente, faz favor, né? Você é ingênuo a esse ponto. A minha função era apresentar o produto e falar, doutor, se precisar de mais estudos, o laboratório dispõe disso, está aqui. Aí, quando eu saí, levei uma bronca no elevador, porque o supervisor estava junto, falando, já se viu, você tem que bater mais firme. Assim. Primeiro, você não conhece Campinas, você não conhece os médicos de Campinas, você não conhece a classe médica, não é assim que funciona. Você tem que mostrar o produto,
mostrar os resultados. Se ele concordar em fazer, o produto era bom. O supervisor não era, né? O vendedor era mais ou menos. Mas, na realidade, não precisa ficar jurando também. Já viu que essas pessoas, não, eu juro que isso... Gente, isso é bobagem. A palavra nossa é isso e é verdade. Aquele camarada que fala assim, eu juro que é o último, eu juro, é papo furado. Então a gente precisa falar com honestidade. E isso cria confiabilidade, ou não. A gente precisa trabalhar. Outra coisa também é a ideia do suborno. Olha, eu fiquei assustado de ver quantos versículos bíblicos existem na Bíblia, quantos versos temos nas Escrituras sobre suborno. Os bens que facilmente se ganha, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Não torces a justiça, não fará acepção de pessoas, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Olha, em Deuteronômio já está escrito isso. E quando a gente vê, eu lembro de um amigo nosso, ele trabalha ainda com equipamentos, e a empresa dele tem uma política, uma empresa americana, com os fundadores cristãos, não dar propina para ninguém comprar as coisas. E ele trabalha basicamente com prefeituras, porque o equipamento dele é para isso. Aí ele disse que pegou 3 funcionários da prefeitura, pôs no carro dele, para levar até Jaguariúna ver a máquina funcionando. Ele falou assim, Wagner, não deu tempo. Quando chegou antes do pedágio, os caras estavam falando qual é a taxa de participação deles. Aí eu falei, olha, sinto muito, não vai dar certo. Ainda bem que foi antes do pedágio, não precisei nem pagar o pedágio. Fiz o retorno do pedágio, voltei e devolvi os caras. Eles já queriam um suborno, uma propina de quanto eles iam ganhar. Gente, isso infelizmente, né? Olha só que fala da Bíblia de suborno. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá. E para onde quer que se volte, terá seu proveito. Ou seja, é a solução, eu vou fazer isso. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Eu não preciso nem entrar no campo legal aqui para falar sobre isso, né? O que é ávido por lucro desonesto transforma a sua casa, mas o que odeia o suborno, este viverá. Se você for pegar, tem muito mais. Então, você fala assim, mas eu não suborno, né? Mas depende. Às vezes é um agrado. Às vezes é uma vez um chefe foi fazer um negócio muito louco. Estava próximo a bater meta na empresa e ele chegou para um cliente e falou assim, olha, eu vou te mandar 5.000 desses produtos, tudo bem? Ele falou, cara, mas não preciso. A saída aqui é 1.000 no máximo, mas eu mando 5 para a gente ganhar um prêmio trimestral. Aí depois o que você faz? Você devolve tudo, tá? Ele fez isso. Saiu 5.000. Vendeu pro cara. Aí depois tenta conversar com o cara para o cara não devolver, mas o cara devolve quase tudo. Aí ganhou o prêmio. Então você tem de monte isso daí acontecendo, né? O que é isso? É engano, é mentira. Por quê? A preocupação dessa pessoa é que eu ficar bem na fita, eu ficar legal, né? E talvez, né, se eu ganhar um título maior dentro da empresa, um cargo, um grau de chefia, né? Mas é mentira. Porque quem dá o seu sustento, não sei se você parou para pensar isso, não é o teu trabalho. É o Senhor que te sustenta. É dele que vem o sustento. Há também dentro da honestidade algo que é honrar prazos. Eu conversei com outro homem, ele era desenvolvedor de programas e ele trabalhava para um banco. Prestava serviço para bancos. E ele chegava e falava assim, tudo bem, no dia tal vai produzir isso, a gente vai fazer. Ele falou assim, Wagner, eu mentia tanto. Produzia nada. Não tinha. Depois a gente ia enrolando. Depois que pegava o processo ia e demorava o negócio para sair. Mas honrar o prazo. Olha que a Bíblia diz. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter trabalho de levar à boca. Olha como é preguiçoso. Não quer nem pôs a comida, mas não tem preguiça de levar na boca. O preguiçoso
morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Porque quando ainda convosco vos ordeno, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. A turma lá estava honrando prazos. E aqui entra, né, a questão da gente... Eu lembro que muitas vezes as pessoas não entregam por preguiça ou por incompetência. Tem as duas coisas. Mas eu acho que antes de você contratar um serviço, né, você tem que chegar com a pessoa e ele tem que honrar um prazo. Nós tivemos um episódio de um prestador de serviço que ele conversamos com ele em novembro, para ele começar em janeiro a obra. Quando foi em janeiro até setembro, ele não tinha entregue ainda. E era serviço de 30, 60 dias. Tive que mandar embora. Ele era incompetente? Não, ele fazia muito bem o que ele fazia. Mas ele era um cara extremamente enrolado. Né? Muito complicado. E se embananou, aquele negócio que a Rose falou, né? Pegava dinheiro de um para outro. Olha, foi um caos. E o nosso casamento ficou em choque. Ó, você vê, o cara não é o prestador de serviço, o nosso casamento ficava em briga, porque a Rose queria mandar embora. Eu falei, mas eu já adiantei o dinheiro, eu preciso esperar que ele entregue pelo menos para mandar embora. Mas era preguiçoso? Não, mas ele confundia tudo, as prioridades dele. Era uma bagunça a vida do cara. Né? Então você que trabalha por conta, né, que você que é o seu próprio patrão e você presta serviço, honre os prazos. Ou não dê prazos. Mas você precisa honrar os prazos. É a pior coisa quando você fala, né, que vai cumprir alguma coisa e não cumpre também. Questão de hora de trabalhar. Na hora de trabalhar, é para trabalhar. Então, por isso que, eu não sei qual o motivo, talvez alguns aqui que são da área, que foi para trabalhar em casa e depois voltou, e a maioria das empresas estão voltando agora para tudo presencial, eu acho que o pessoal descobriu que talvez não dê muito certo, não. Que o pessoal acho que está fazendo outras coisas, está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ao invés só de estar trabalhando naquilo que ele foi contratado para fazer. Não sei se a produtividade caiu, mas o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. A mão diligente, a mão que trabalha, dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Eu tinha um colega, o primeiro emprego que eu tive foi num banco, o falecido Banco Real, né? E eu entrei lá como bater cheque. Então tinha muito cheque naquela época, tem geração não sabe nem o que é mais cheque e talão de cheque. Ficava batendo cheque. Aí chegou uma hora que eu fui para o caixa. Né? Você vai subindo, você vai caixa, depois supervisão, depois não tinha os trainees na época. E eu fui para o caixa. E quando chegava no caixa, o caixa da frente do banco, uma agência boa no centro da cidade, e tinha uma cantina famosa aqui em Campinas, chamada Cantina Bonelli. Ela tinha 2 unidades, fazia a primeira que fez pizza forno de lenha, e ele era cliente do banco. Na segunda-feira, quando a mulher apontava na porta, ela vinha com 2 sacolas. Uma era de dinheiro e outra era de cheque. Punhados de cheque. Quando ela cruzava a porta, tinha um amigo do lado que ele olhava e falava assim, eu preciso ir no banheiro. Ou caía alguma coisa no chão. E eu falei, eu já era crente, eu falei assim, pode vir. Você tinha que fechar o caixa e conferir toda aquela pilha de cheque, somar aquela pilha de cheque, carimbar aquela pilha de cheque, contar todo aquele dinheiro e tal, né? Mas impressionante aquele cara. E aí, quando estava mais tranquilo o banco, estava um silêncio mais ou menos. Naquela época você tinha uma máquina de calcular que fazia um barulho. E estava alguns clientes chegando e ele punha a plaquinha fechada nele, mas ele abria o gaveta dele cheque e ficava fazendo barulho na máquina, batendo nada. Só para o gerente, o supervisor achar que ele estava trabalhando. Um vagabundo. Né? Eu estou falando isso coisa de quase 40 anos atrás, um pouco mais. Já tinha e sempre vai ter. Agora, nós não somos tocados por isso. O nosso padrão é outro. Se você foi contratado para 8 horas, trabalhe 8 horas. Para 6, 5, 4, 10, 12, não interessa. Se é um projeto, e você falou que ia entregar em tal período, você tem que entregar em tal período. Porque senão, como é que fica a sua palavra?
Aí depois você fala assim, não, eu vou te falar do amor de Deus. Aí o cara vai pensar, legal. Então esse Deus deve ser uma bagunça, né? Deve ser uma... Então, honestidade no trabalhar. Honestidade para aqueles que são patrões ou empresário. Como é que você tem que fazer? Tá? Romanos vai dizer, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor. Então, pagar salário não é favor para aquele que está trabalhando para você. Isso tinha na igreja primitiva. Mas é dívida. Você contratou alguém, trabalho tal, ele recebe salário tal. A Escritura diz, não amordaças a boca do boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, pagar honestamente seus funcionários, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, naquela cultura, aquele que está trabalhando na roça teria o direito de pegar os primeiros frutos na hora que o patrão liberasse. Eis que os salários dos trabalhadores já tinham um problema na igreja primitiva, que os ceifeiros dos vossos campos, que por vós foi retirado com fraude, está clamando. Então o camarada contratou um salário, não está pagando, está fraudando o funcionário. E aí o funcionário, o que está acontecendo? Mais ou menos, né? Só que ele não fez greve, o que ele fez? Os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele que foi oprimido, Deus vai falar assim, opa, eu vou vingar vocês. Então pesa para quem é empresário, né? Tratar corretamente. Como é que o empresário tem que tratar? E vós, senhores, de igual modo proceder para com eles, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está falando aqui para patrão cristão e funcionário cristão. Ele está falando, olha, está nos céus, então Deus é o Senhor tanto do empregador como do empregado. Ele é o Senhor. Senhores, tratai os servos com justiça e equidade, certos de que também vocês têm um Senhor no céu. Não tem uma hierarquia. Esses empresários. Agora também tem a parte do funcionário. Também as Escrituras vão dizer, quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E vai dizer, não servindo à vista, mas como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer seja livre. A ideia é, olha, você tem que fazer bem as coisas para o seu patrão, porque ele é cristão. Conheci uma senhora uma vez, ela trabalhava numa coordenação de uma equipe e ela tinha uma funcionária que era cristã e ela cristã, e a funcionária falava assim, eu vou atrasar um pouquinho, mas como nós somos irmã em Cristo, bate o ponto aí para mim, porque ela falou assim, não, mas como não? Nós somos irmãs, você sabe que deu um probleminha? Não, você tem que chegar na hora, acordar mais cedo, fazer as coisas que tem que fazer. Então eu queria aproveitar, né, a supervisão dela. Não, você é funcionário. E outra, você não presta conta, todos nós aqui. Eu não presto conta ao meu superior. A minha prestação de conta é o Senhor. Esse é o meu referencial. Você fala assim, mas eu não tenho ninguém acima de mim. Eu sou a minha empresa, eu sou eu mesmo. Sim, você presta conta ao Senhor. Sempre você vai prestar conta ao Senhor. E quando você tem também um irmão sendo chefe, vai dizer, também os que têm servos fiéis, não o trate com desrespeito. Porque muitas vezes a ideia é, tem um chefe cristão, eu vou então tratar ele de qualquer jeito. Não, você tem que tratar ele com honra. Eu lembro que tive uma época que eu ia no Empório, eu ia conversar sobre Cristo com os garçons, no contrafluxo deles. Aí juntava ali na mesa, tinha uns 10, 12 garçons, e eu ia falar do Evangelho. Eu sempre lembro de um cozinheiro muito interessante, ele não estava mais lá, ele chegava e ele era um assembleiano, ele falou assim, não, gente, vocês têm que prestar atenção, ele falava para os outros, né? Vocês têm que orar pelo dono do restaurante aqui. Vocês têm que orar para ele ganhar bastante dinheiro. Aí eu falei, vamos ver onde ele vai chegar com essa história, né? Porque se ele ganha bastante dinheiro, nós temos nosso emprego garantido. Se ele vai bem, nós temos nosso emprego garantido. Então, você não tem sustento em casa. Uma visão simples, mas real, né? Agora, eu não vejo isso muitas vezes.
Eu vejo muitas vezes o funcionário querendo ferrar o patrão, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Vai tirar tudo que ele tem, ou levar para a justiça, ainda mais crente levando o crente para a justiça. Isso é uma vergonha. Paulo já está falando isso, né? Não é assim que tem que proceder. Então, sendo o seu irmão chefe, tem que honrar. Tem que honrar. Porque também você não faz para ele, você faz para o Senhor. Sempre assim. Se você não tem chefe cristão, você tem que fazer para o Senhor também. Honestidade também com o seu descanso. Tá? Porque muitas vezes no dia do seu descanso, você quer trabalhar, e no dia do seu trabalho você quer descansar. Você tem que ter honestidade com isso. Doce é a sono do trabalhador. Olha que interessante. Trabalhou, tem o seu descanso. E aí? Segue o texto, né? Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eis que e ele continua narrando. Mas a ideia que eu quero deixar para vocês é: se agora eu fui destinado a trabalhar, eu tenho que trabalhar. Tinha um irmão nosso que eu ajudei, ele era da área, esses caras, coitado, né? Não tem vida, né? Desculpa aí os programadores, né? Ele era dessa área, né? E ele trabalhava numa empresa aqui em Campinas, e ele era o chefe do departamento. E estava implantando um sistema novo. Quando implanta sistema, então, o cara fica doido, né? Aí ele chegava em casa estressado, 2 filhas, a esposa, e que chegava em casa e continuava trabalhando. Eu falei assim: vamos combinar o seguinte, você quer honrar a Deus? Você já chega cedo, você fica o dia inteiro, você sai 8 horas de lá da noite, e eu vou te dizer como é que é o seu roteiro. Aí quando você vem dentro do carro, você vem escutando o quê? Notícia, né? Sobre como está o mercado, como estão as coisas. Aí você chega em casa, você vai assistir o que? Notícia. Não, eu falei: vamos combinar? Quando você sair de lá, você precisa dar porque o cara estava entrando, estava ficando paranoico com o negócio. Eu falei: você tem que parar, entrar no seu carro, coloca um louvor, coloca uma mensagem, coloca outra coisa. Tenta deixar a sua cabeça fora daquilo lá. E ele começou a praticar isso. E chegar em casa, eu falei: quando você chegar em casa, você chegou em casa. Ou melhor, você fala assim: esposa, eu não vou hoje para casa, né? Mas se chegou em casa, chegou em casa. E agora eu estou em casa, de corpo e alma, e mente, né? E estou em casa. E aí no dia seguinte você começa de novo. Sabe que deu certo pro cara, sabe? É um cara super estressado, ligado e tal. Ele conseguiu equilibrar essas coisas. Então precisa ter essa honestidade com o descanso. Procurar um hobby que possa relaxar também ajuda. Perguntas e questões até agora? Vamos concluir, tá? Trabalho é uma ferramenta do suprimento do Deus bondoso e amoroso para com todos. Trabalho é uma ferramenta, tá? Do suprimento de quem? De Deus. Deus bom e amoroso para todos. Então, o trabalho nunca ele vai te entregar essas coisas, tá? Ele vai te entregar, lógico, se você fizer com a perspectiva correta. Perspectiva do quê? Eu vou trabalhar entendendo que Deus... mas onde eu estou trabalhando lá não dá para levar o cristianismo a sério. Lá, bom, ou você precisa mudar, ou você precisa sair. Alguma coisa precisa acontecer. Porque ele usa essa ferramenta. E o texto de Mateus vai dizer que a nossa luz tem que brilhar diante de todos os homens, quer seja no trabalho, quer seja em casa. E também o nosso trabalho é para a glória de Deus. O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a força. Pois na sepultura, para onde você vai, é sempre bem pessimista o pessoal de Eclesiastes, mas é verdade, né? Não haverá atividade, nem planejamento, e não há nem conhecimento, nem sabedoria. Então, o que te vier para fazer a mão quando você estiver para trabalhar, trabalhe. E faça com toda a força. Não faça corpo mole. Tudo o que fizer, tudo, façam de todo o coração para como o Senhor e não a homens, sabendo que o Senhor receberá, do Senhor receberá recompensa. E é Cristo que nós estamos servindo. Então, toda a glória do nosso trabalho tem que ser dada ao Senhor. Essa é uma visão adequada de trabalho.
Se o trabalho tem um fim em si, nós já conversamos sobre isso, é tristeza, é frustração. Né? Alguma pergunta, alguma questão? Aproveita o feriado amanhã, né? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua bondade e graça, obrigado porque o Senhor é um Deus que trabalhou e trabalha. Nos ensina, Senhor, a termos uma visão correta, adequada de como levar as nossas vidas na condição de te honrar e de te glorificar. Que o trabalho de fato possa ser, o trabalho de cada um aqui, uma ferramenta que o Senhor opere. Assim também essa ferramenta tem que ser aprovada por ti. Sim, te pedimos que tenhamos uma visão correta de como trabalhar para a honra e glória do seu nome todos os dias das nossas vidas. É em Cristo que nós oramos. Amém.